Eu quero que você abra sua Bíblia nesta noite. Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala sobre um grande homem, Abraão ainda, né? Mas depois Abraão, e nós vamos comentar um pouco sobre a vida deste homem, desse grande homem de Deus. Versículo 2 e versículo 3. Abrir a Bíblia? Vamos ler o 1 também. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Querido, nós estamos aqui num momento muito especial, onde Deus, Ele chega para um homem chamado Abrão. Esse homem foi chamado para uma missão muito grande, porque Deus trazia neste momento uma decisão de mudar a história daquilo que estava acontecendo dali para frente. E ele diz algo para essa pessoa, para esse homem chamado Abraão, e ele chama Abraão para uma missão. E eu fiquei pensando sobre isso, e pensando muitas vezes, analisando, quantos de nós estamos neste lugar e sabemos qual é a nossa missão? Você sabe qual é a sua missão, qual é o seu chamado, por que Deus te trouxe para cá? Há muitas pessoas que às vezes chegam na casa de Deus e não têm uma noção do que Deus tem para ela na casa de Deus. Há muitas pessoas que acham que estão aqui somente para orar. Talvez sim, mas nós temos que ter certeza daquilo que Deus tem para nossas vidas. E Deus tinha uma missão para Abraão. Deus chama Abraão para quê? Para ser pai. Diga: Deus chama Abraão para ser pai. Interessante que nós sabemos que Abraão é o pai da fé. E aqui a Bíblia diz que em ti serão formadas todas as famílias da terra. Ou seja, você será o exemplo. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Por que esse chamado? Por que Deus chama Abraão para ser pai? Bem, ele é pai da fé, pai da estrutura. E ele diz: em ti então será bendita todas as famílias. Primeira coisa que Deus viu em Abraão: um homem que aceita desafio. Primeira coisa que nós temos que ver, porque Deus chama Abraão para ser pai. Ser pai é um desafio. Diga: ser pai é um desafio. E quando nós falamos de ser pai, não é somente o pai natural, mas o pai espiritual. É um desafio muito grande você formar alguém. Se nós perguntarmos para você, talvez, quantas pessoas já ganharam alguém para Jesus? Ganhar pessoas para Jesus é um desafio, mas ser pai dessas pessoas, ou seja, alguém que pode transferir coisas que são princípios, ou seja, discipulado, formar nessa pessoa alguém que pode gerar outra. Então Deus está falando a Abraão: Abraão, eu tenho primeiramente um desafio para você. E Deus diz para nós nesta noite: eu tenho desafios para você. Sabe que nós temos mania de vir à igreja para receber bênção. As pessoas têm procurado o evangelho com uma intenção somente de ser abençoadas. Há muitas pessoas que têm sempre esse costume: ore por mim, ore por mim. Nós devemos pensar um pouco diferente. O que Deus quer que eu faça? O que você quer, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Nós temos muito essa facilidade. Então Deus viu em Abraão um homem que topou desafio, um homem de desafios. Deus está dizendo para nós: você é uma pessoa que topa desafios. Há muitas pessoas que dizem: bispo, eu não consigo, ou pastor, ou líder, eu não consigo fazer certas coisas. Sabe por quê? Porque ainda você não entendeu que a vontade de Deus para a sua vida é desafios. Deus quer desafiar você para um projeto. Deus quer que você seja um gerador de vidas, um homem, uma mulher que tenha como a sua vida para exemplo para as pessoas. Eu fui discipulado, aprendi com o pastor que ele dizia o seguinte:
Nós somos formas. Alguém já trabalhou em metalúrgica aí? Quem já trabalhou em metalúrgica? Aqui acho que não tem muito negócio de metalúrgica, né? Eu já tive uma metalúrgica. Existem umas máquinas chamadas máquina injetora. Pode ser de plástico também. Aquelas máquinas que injeta material e forma uma peça. O que tem que ter ali? Uma forma perfeita. Porque senão sai com rebarba, sai com defeito e vai saindo tudo com defeito. Porque a forma está errada. E Deus disse assim: Abraão, eu quero lhe fazer um homem segundo a minha forma, segundo eu sou. Primeira coisa, você precisa ser um homem que aceite desafio. A igreja tem tido dificuldades com desafios. Quando você fala assim, ó, você precisa fazer isso, a pessoa começa a dar água, começa a ter medo. Sim ou não? Muitas vezes nós temos medo. Por quê? Porque desafio leva você, primeiramente, a crescer. Você precisa crescer para fazer o outro crescer. Outra coisa, que Abraão era obediente. Diga obediente. Obediência é uma das primeiras características de um homem para ser vitorioso em Deus. Obedecer. Essa palavra obediência hoje ela não é muito usada mais, nem somente usada, mas também não é colocada em prática. Poucas pessoas obedecem. Você faz de conta que você manda, que eu faço de conta que te obedeço. Já viu essa história? Nós temos visto que hoje as pessoas vivem em troco de dizer, Deus falou comigo. Que Deus é esse? Já viu essas pessoas que vivem pulando de um galho para outro, de um lado para outro, e dizem, não, Deus falou, Deus me mandou, Deus me dirigiu. Sabe o que falta? Obediência. Diga obediência. Diga para ser pai. Para ser pai. Vamos lá, para ser pai. Para ser gerador de discípulos, tem que ser obediente. Outra coisa interessante, que é a terceira coisa que eu quero falar para você. Ter meta. Querido, ter meta. Há muitas pessoas que são contra isso, mas não é verdade. Por quê? Uma pessoa que não tem meta, ela não movimenta, porque naturalmente você não se movimenta se você não tiver uma meta, se você não tiver um alvo, alguma coisa a ser cumprido. Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu lhe mostrarei. Deus deu uma meta, sai daí. E eu pergunto, você já saiu da sua parentela? Você já saiu do seu aposento? Você já saiu do seu lugar de conforto? Ontem à noite na nossa célula, foi feito lá um quebra-gelo, né? um assunto, a pergunta foi o seguinte, qual é a sua obediência mais recente? O que você fez de obediência mais recente? Quando chegou na minha vida, na minha vez, eu disse assim, estou aqui, porque eu não sou daqui. E muitas vezes nós temos uma vontade de ser, mas não saímos para ser. Não deixamos o nosso conforto. Deus disse, Abraão, sai daí. Então tem meta, sair, andar, deixar de ser o que você era. Por quê? Senão não poderemos gerar. Nós temos que sair dos contextos, daquilo que nos prende. E aqui está o grande desafio do crescimento da igreja. Deixarmos de ser pessoas presas àquilo que nos prendia, ou seja, famílias, religiões, problemas, tantas coisas que nos prendem. Deus disse, sai daí, leva isso, não, tira você desse lugar, deixe isso quieto, porque você será uma pessoa diferenciada. Quando estou entendendo, diga amém. Diga, para ser pai, para gerar, precisamos aceitar desafios, precisamos ser obedientes e viver com metas. Amém? Então Deus escolheu Abraão porque ele aceitou ser. Outra coisa importante, quando você aceita essas coisas, você passa a ser o quê? Uma bênção. Querido, impressionante como nós temos mudado isso aqui. Deus disse, se tu uma bênção. E o que nós queremos? Deus me deu uma bênção. Abraão saiu para ser bênção. Deus está dizendo, você foi chamado para ser uma
bênção. Não para ficar escolhendo e andando segundo a bênção dos outros. Então, Deus escolheu Abraão porque ele aceitou também ser uma bênção. Diga, eu preciso aceitar em ser uma bênção. Quando você quer ser uma bênção, diga, eu sou uma bênção. Mais uma vez, eu sou uma bênção. Aleluia. Pai é aquele que é uma bênção. É aquele que abençoa a sua família. Qual é a função do homem de Deus? Abençoar a sua casa, abençoar a igreja, abençoar as pessoas que chegam perto delas. Você chega perto do seu líder, o que você quer dele? Uma bênção. Nós precisamos ser bênção. Diga, eu preciso ser uma bênção. Pai é aquele que abençoa. Pai é aquele que é herói, é um herói, é aquele que traz o quê? Referencial. Nós precisamos ser referencial. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está perdendo o seu lugar de referência. Os líderes estão transformados em quê? Pessoas duvidosas. E Deus disse, ser tu uma bênção. Ser tu um homem ou uma mulher de referência. Quantas pessoas hoje têm se trocado, têm se deixado levar pelos contextos humanos, por aquilo que tem sido oferecido. Pai é aquele que é referencial. Diga, eu quero ser um referencial para essa cidade, para a minha família. Amém? Outra coisa interessante, o homem, para ser gerador, para ser pai, para ser alguém que cria, gera alguém, ele precisa ter o quê? Um projeto de família. Igreja é família. Igreja dá trabalho. Igreja não é mole, não. Você acha que é fácil? Não é. Família não é fácil. Por quê? Família precisa de muitas coisas. E Abraão, ele via as coisas como família. Observe bem. Gênesis capítulo 18. Vamos lá em frente. Versículo 16. Diz assim. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Aonde Abraão estava? Sempre acompanhando, aconselhando, direcionando. Qual é a sua função? Qual é a nossa função para sermos pais de geração, para sermos homens, mulheres segundo o coração de Deus? Temos que acompanhar, temos que estar disposto, temos que andar junto. Onde estava Abraão? Estava caminhando com aqueles que caminhavam, com aqueles que seguiam a caminho. E Deus usou para ser pai através disso. Deus respeita Abraão. Por quê? Porque Abraão aceitou e cumpriu um propósito. Deus respeita aqueles que cumprem o seu propósito. Diga, Deus respeita aquele que cumpre o seu propósito. Muitas vezes, querido, nós queremos ter coisa de Deus, mas não cumprimos o propósito de Deus. E Abraão cumpre o propósito, e Deus faz prevalecer a vontade dele na vida de Abraão. Tantas pessoas talvez não conseguem adquirir certas coisas, vencer certos tipos de batalha, de luta, por quê? Não obedecem, não faz segundo a vontade de Deus, não aceitam os desafios de Deus. Aparentemente aceitam, mas não estão aceitando. Estão fazendo por fazer. Faz às vezes para não se sentir ou não se colocar como rejeitado. Mas Abraão se colocou com o coração. Ele se jogou, ele se lançou. Deus passou a cumprir o seu propósito na vida de Abraão. Diga, Deus, ele aceita o propósito de um homem obediente. Amém? Deus quer honrar a sua vida. Diga, Deus quer me honrar. Amém? Preste atenção numa coisa. A aliança que nós temos com Deus, o que você tem com Deus, passará para os seus filhos. Observe bem. O que acontece aí? Deus disse, tu serás bênção e aqueles que você gerar será abençoado. E eu pergunto para você, o que você tem construído para a sua geração? É o que você vive hoje. É aquilo que é o seu propósito hoje. Querido, eu não me preocupo muito com isso. Por quê? Qual é a minha função? Cumprir o meu papel diante de Deus. E a Bíblia diz, será tu e a tua família abençoada. Muitas vezes nós somos muito preocupados, se preocupamos muito, mas Deus sabe o propósito do seu coração. Se você tem cumprido a palavra de Deus, a Bíblia diz, Deus falou a Abraão, eu lhe farei um vencedor, você e a sua descendência. Deus cumprirá a aliança dele nos seus filhos, queira ele ou não. Deus fará prevalecer a vontade dele sobre os seus descendentes, porque essa é a vontade de Deus.
Se você fizer aquilo que Deus mandou, queridos, Deus jamais deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu à sua vida. A Bíblia diz que nós, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não precisa ficar preocupado. Deus, Ele é um Deus de propósito. Amém? Bem, então, queiram ou não, a geração, ela será. Por quê? A tua descendência será abençoada. Querido, muitas vezes nós nos preocupamos tanto com isso. Tem que se preocupar? Tem. Mas se preocupe mais com o propósito de Deus na sua vida. Cumpra aquilo que você tem que cumprir, porque a Bíblia diz que Deus honrará. Honrará. Amém, queridos? Então a Bíblia diz que Deus, Ele fará cumprir o propósito dele na sua geração. Deus, Ele vai cumprir. Ele não quer saber se há incredulidade. Deus transforma o coração do homem. Diga, Deus transforma o coração do homem. Bem, observe bem. Eu comecei dizendo que Abraão, ele foi chamado porque Deus viu nele o quê? Primeiro, era um homem de desafios. Diga, desafio. Segundo, obediente. Diga, obediente. Terceiro, ele aceitava o quê? Metas. Em quarto lugar, ele era o quê? Uma bênção. Agora preste atenção. Nem todos nós temos essas características todas, ou seja, como ser uma pessoa que forma, mas nós podemos ter outros ministérios, não somente de formar, não somente de ficar na situação de pai quando está aqui, mas alguém que tem visão e outras expressões de ministério na casa de Deus. Quando o bispo estava falando para nós sobre o novo começo, uma das coisas que nós temos que parar diante de Deus e começar a descobrir qual é a vontade de Deus para cada um de nós, especificamente. Aí você diz, bispo, como que eu vou saber isso? Não existe uma pessoa que vai chegar para você e dizer, você vai fazer isso, é assim. O que você tem que fazer? É começar a fazer o que está no teu coração. Aquilo que Deus coloca no teu coração, faça e Ele dará a providência para a sua vida. O bispo Paulo Vale diz o seguinte, se eu receber no meu coração, seja lá o que for, e eu crer e colocar em prática, Deus vai me abençoar e eu vou fazer. Qual o propósito do seu coração? Observe bem. Por que Deus não chamou outros homens? Porque havia outras expectativas no coração. Abraão é aquele camarada que acompanhava, que queria fazer exatamente aquilo que é o papel de pai. É um homem conselheiro, mas havia outros ministérios. Por exemplo, o projeto de Noé. O que Noé fez nessa etapa toda? Por que Deus chamou Noé? A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. O que Noé fez? Ele conservou o homem. Fez a arca. É uma forma interessante. Ele era um homem humanitário. Ele conservou. Ele criou. O projeto dele era levar o homem a não ser extinto na terra. Então ele também tinha uma missão. Outro camarada interessante. A vida de José. José era o quê? O homem que cuidou da fome. Ele foi para o Egito. E a Bíblia diz que ele lá foi abençoado. E o Egito foi aquele que matou a fome de todos os povos. Deus pode te chamar para esse ministério. Nós estamos aqui no Egito, aqui tem muitas pessoas necessitando da igreja. Você tem um chamado para isso? Você tem um chamado para ser aquele que traz a comida, que gera, através da vida de José, foi gerado o quê? Prosperidade, foi gerado economia no Egito. Outro importante, Moisés. Qual a função de Moisés? Libertador. Diga, libertador. Libertar os escravos. Quantas pessoas estão escravas hoje, sabe de quê? De Satanás, de espírito maligno, de obra de bruxaria. Você tem um chamado para isso? Começa a fazer. Começa a exercitar. Começa a colocar isso. Vê a pessoa com dificuldade, começa a declarar isso. Moisés era um libertador. E Davi? Davi também teve uma missão específica. Qual era a missão dele? Tornar Israel uma nação. Nós temos que ter político na igreja. Aquele que governa, aquele que estabelece povos. Muitas pessoas dizem, como é que pode a igreja entrar na política? A política não pode entrar na igreja, mas a igreja pode entrar lá. Nós temos luz e sal, nós temos que entrar lá. O que Davi fez? Davi estabeleceu o governo de Israel. Foi o único rei que governou todo o povo de Israel. O que você pensa de ser? Qual é o seu chamado? É um novo começo. Amém, queridos? Aí daqui a pouco, não, sou político, tem 200 políticos aqui, também não é assim.
há muitos interesses. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Qual as características? Aceitar desafios, ser obediente, aceitar metas e ser bênção, aonde nós andarmos. Abraão é este homem. Ele foi chamado como pai, porque tinha as qualidades de um pai. Mas nós somos também chamados para outras missões. Noé, José, Moisés e Davi. Eu quero que você nesta noite pense sobre isso. Qual é o seu chamado? O que Deus tem tido para a sua vida? Específico. Ganhar alma para Jesus, todos nós podemos ganhar alma para Jesus. Mas qual é o seu chamado dentro da casa de Deus? O que Deus tem incomodado o seu coração? Você tem parado para isso? Quando estão entendendo, diga amém. Quando você quer ser como Abraão, ser específico, ter uma direção específica. A Bíblia diz que Deus chama este homem e diz: sai da tua terra. E eu pergunto para você nesta noite, o que está faltando na sua vida para começar a fazer aquilo que é a vontade de Deus? O que está faltando deixar? O que está faltando deixar? Sair. E nesta noite nós vamos orar sobre isso. O que está na sua vida? O que está impedindo? Abraão tinha muitas coisas. Pensa que Abraão estava aqui completamente pronto? Não, ele aceitou desafios, mas Deus trabalhou a vida dele. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta noite. Deixa as suas coisas. Deus chama Abraão, Deus chamou a você. Você pode ser um Davi, você pode ser José, você pode ser um Abraão, você pode ser um Noé, você pode ser um desses homens. O seu ministério, eu quero que você nesta noite feche seus olhos e comece a dizer: Deus, há um chamado na minha vida, mas o que está me prendendo? O que tem me prendido? O que tem me feito parar? É o desafio que eu não topo? É a obediência que eu não consigo ser obediente completamente? Quem sabe às vezes você faz algo, mas não faz com todo o coração, com todo o seu ser, não faz com alegria, faz por fazer. Falta obediência. Às vezes você não gosta de ser desafiado, não gosta de ter metas, não gosta de trabalhar, não gosta de ter alguém que diga: você pode ir. E Deus disse: Abraão, eu vou te levar a ser pai de nações. Talvez é um desafio que você ainda não topou. Você fica pensando: eu quero ter 20 células, não quero ter 100 pessoas, tomar conta de gente. Para que eu vou querer isso? O que está no seu coração? Noé, quando viu aquela situação, ele teve uma preocupação no coração dele: eu quero salvar pelo menos a minha família, para não ficar completamente fora, para não perder-se todas as pessoas. José, quando chega no Egito, ele não se preocupou com a situação dele, mas ele disse: Deus tem algo para mim, Deus vai me usar em uma área. E José começou a ver que era uma grande oportunidade, era um lugar de pobreza, dificuldade, e Deus usa esse homem para ser aquele que mata a fome de todos. Tem projetos. Moisés chega ali no Egito e vê o povo escravizado. Nós temos visto tantas pessoas escravas, pessoas que estão presas por demônios, por vícios, por mentiras, por idolatria, por tantas coisas ruins. E Moisés foi esse homem que tira esse povo do Egito. Deus te chamou para ser um libertador. Quem sabe Deus fez isso com a sua vida? Deus quer te fazer isso, fazer você ser um grande libertador, aquele que tira a pessoa da escravidão. Davi, um homem de governo, um homem de sensibilidade. Ele levou Israel a ser uma nação, ele construiu um reino, ele soube fazer as duas coisas: ser um santo e ser um governador, ser um rei e ser um sacerdote. Deus precisa de homens determinados, homens que não se corrompem, homem que não se deixa levar pelas coisas corruptas dessa geração. Deus quer levantar novas lideranças, Deus quer levantar novos homens, novas mulheres, jovens, para ser como Davi. Deus quer fazer da tua geração uma geração de prósperos, de homens e mulheres prósperos, homens e mulheres que realmente têm uma direção nova. Talvez você não tenha ainda os seus familiares, não tenha as pessoas próximas de você aqui, mas a Bíblia diz que Deus disse: Abraão, tu e a tua família, tu e a tua geração, creia nisso e profetiza e faça a vontade de Deus. Deus fará, Deus te fará um vencedor. Começa a dizer para o Senhor nesta noite, diga: Deus, abre meus olhos
para que eu possa entender, o teu querer, a tua vontade para a minha vida. Faça de mim como o Senhor fez com Abraão. E Abraão não desistiu, ele aceitou o desafio. O Senhor foi provado, foi testado para ser o pai, aquele que realmente gera. Senhor, mas eu posso ser um homem que traga, Senhor, libertação, traga vida, traga, Senhor, governo. Saiba fazer, Senhor, prevalecer a tua vontade. Começa a dizer para Deus nesta noite. Diga a Deus: eu não quero ser uma pessoa imprestável, uma pessoa que vive da bênção do outro, que vive, Senhor, do testemunho do outro. Senhor, eu quero ser como Abraão, um homem que gera, um homem que tem referencial. Deus, nós queremos ser referencial nessa cidade, queremos ter referencial por aquele, Senhor, que tem chegado neste lugar. Quantas pessoas chegam, Senhor, desistindo, quantas pessoas chegam, Senhor, já sem saber para onde vai. E nós precisamos ser referenciais. Faça de mim, Senhor. Começa a dizer: Senhor, é um tempo de novo começo. Talvez você errou o seu alvo, você ainda não aceitou o seu desafio. E Deus diz para você nesta noite: Abraão aceitou o desafio, Abraão obediente, Abraão aceitou as metas, Abraão aceitou ser uma bênção. É possível fazer, mas precisa passar por esse trâmite. Feche seus olhos, faça uma oração e diga: Deus, é um tempo do novo começo. E eu preciso ser específico, eu preciso ter uma vida diferenciada. Cuida, Senhor, cuida, em nome de Jesus. Começa a falar com Deus: o que é que você precisa deixar? O que é que tem te impedido? As pessoas têm te ameaçado, o lugar que você anda tem te ameaçado, as pessoas têm te prendido, o sistema tem te prendido. Fala com Deus. Senhor, nós queremos neste momento, ó Deus, Senhor, declarar, Deus, que este ano é um ano de novo começo. Senhor, e nós não iremos viver o que vivemos, ó Deus, para trás. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que nós iremos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem chamado a nós para viver. Senhor, e que o Senhor tem chamado nós para viver, Deus, é realmente, ó Pai, fazer uma história que é tua. Senhor, é realmente, ó Deus, o ide, pregai a toda a criatura e fazei dele discípulo. Mas muitos de nós, Pai, não demos conta de nós mesmos. Senhor, muitos estão dizendo neste momento: Bispa, mas eu deixei eu mesmo para trás. E eu me sinto hoje envergonhado diante de mim e diante de Deus do que eu fiz comigo mesmo. E eu quero dizer para você nesta noite: só tem um meio para o recomeço, é te perdoar, é te liberar, é dizer: eu não quero mais estar neste lugar, eu não quero mais estar nesta posição, eu já me enxergo em outra posição, eu já me enxergo em outros lugares, eu já me enxergo com as minhas células, com os meus discípulos, eu já me enxergo dentro daquela empresa, eu já me enxergo dentro daquela casa, eu já me enxergo realmente sendo aquele que o Senhor levantou para caminhar com uma multidão. E a minha pergunta para você nesta noite é: como você se enxerga para recomeçar? Como você se enxerga é como você é como você está, é o lugar que você se colocou. E Deus nessa noite diz: volta-te deste lugar e pega você deste lugar. Este lugar é lugar de vergonha, é lugar de medo, é lugar de insegurança e de incapacidade. Não é neste lugar que o Senhor te deixou e te chamou.
para estar. Eu quero que você agora veja onde o Senhor te quer. Eu quero que você agora veja o que José viu a vida dele. José foi contratado como empregado, mas ele não se sentia empregado naquele lugar. Ele não vivia dentro dele. Ele vivia dentro dele. O que ele enxergava, ele trazia para fora. E por isso ele foi o mantedor da fome daquele país. E Deus te pergunta como você se vê nesta noite. Você vê você líder? Você vê você com 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 100 células, 150, 200, 2.000. Você vê você sendo um grande político? Você vê você bem casado, construindo uma família, bem empregado? Como você se vê? Deus já determinou o melhor lugar para você. As tuas bênçãos já estão na terra. Mas como você se vê? E nessa noite eu sinto Deus falando muito claro com você. Saia deste lugar. Este lugar não vai te levar em lugar nenhum. Este lugar já te levou a sofrimento, a vergonha. E a vergonha é o pior sentimento que existe para o ser humano ficar livre dela. Porque é algo interno, é algo que te proíbe, é algo que te reprime. É algo que não deixa você avançar. E Deus tem te chamado para avançar. Eu quero que somente aqueles que têm uma decisão de sair deste lugar, venham aqui na frente para que nós estejamos orando contigo. Que você tenha uma decisão dentro do teu coração. Este ano realmente é um novo começo na minha vida. Eu não vou carregar vergonha, eu não vou carregar timidez, eu não vou carregar medo, eu não vou carregar ansiedade, eu não vou carregar pobreza, eu não vou carregar lugares pequenos para a minha vida, porque eu sonho grande. Meu Deus, nos leva, eu me vejo em lugar grande, alto. Eu vou conquistar o que José conquistou. José via, ele sonhava, ele não importava como chamava ele. E eu ouço Deus te dizendo, você ainda dá muito valor no teu nome. Você ainda tem muito medo do que as pessoas dizem ao teu respeito. E você vive escondendo a verdade. Eu estou dizendo, Deus dizendo isso muito claro. Muitos que estão aqui escondem a verdade. Esconde aquele que tem te defendido. Aquele que tem te amado. Aquele que tem te chamado para lugares altos. Outra coisa que Deus me mostra, muitos de vocês não têm tido decisão firme. Porque tem medo de ser abandonados por pessoas que você ama. E Deus te diz, filhos, eu não vou te abandonar. Não vai lhe faltar nada. Deus me mostra que tem pessoas neste lugar que têm sido ameaçados com palavras. E essas palavras vinham te segurando no fundo do poço. E muitas vezes você dizia, eu sou covarde comigo mesmo. Por que eu não saio debaixo destas palavras? E o Senhor te diz, hoje você saiu, minha filha.
Hoje você tomou uma decisão no teu coração. E essa decisão está definindo a tua vida. Está definindo a tua vitória. Está te levando a ver, a tomar posse de um novo começo. E você está dizendo para Deus: não me importa que vai custar a minha própria vida, mas eu decidi a ter um novo começo. E quando você decide, as forças do inferno abaixam e as forças do céu se levantam. E neste momento o exército do Senhor se levanta ao teu favor. Oxalabaiacita labaraçá. Ergo a ti um altar em meu coração, entrego a ti um sacrifício de adoração. Receba o meu louvor, receba tudo que sou. Ergo a ti um altar em meu coração, entrego a ti um sacrifício de adoração. Receba o meu louvor, receba tudo que sou. Reina em mim, reina em mim. O que eu fizer e aonde eu for, reina em mim, reina em mim. O que eu fizer e aonde eu for. Não deixe eu me afastar de ti. Não deixe a tua chama se apagar. Vem reinar, vem reinar, oh vem Senhor. Reina em mim, reina em mim. O que eu fizer e aonde eu for, reina em mim, reina em mim. O que eu fizer e aonde eu for, reina em mim, reina em mim. O que eu fizer e aonde eu for, reina em mim, reina em mim. O que eu fizer e aonde eu for, reina em mim, reina em mim. O que eu fizer